Olá, amigos e amigas, que todos tenham um belo sábado, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje inicia-se uma nova lição. Dia 3 de dezembro, a lição 11, ela tem como título Enganos do Tempo do Fim. O pecado teve seu início, no coração de um anjo, que ele era perfeito, criado para os propósitos grandiosos e eternos do tremendo Deus, mas que misteriosamente ele rebelou-se contra o seu Criador, justamente por ele ter o livre-arbítrio, na tentativa de ele assumir o comando e o trono do céu, que está lá em Isaías, do capítulo 14, versículo 14. Seu nome era Lúcifer, que começou a espalhar o engano entre os anjos, causando-se uma divisão que resultou na sua queda, juntamente com um terço dos anjos dos céus, que está lá em Apocalipse 12, versículo 4. E isso trouxe consequências não só para eles, mas também para o mundo. Porque após esse acontecimento, eles foram expulsos do céu e eles foram lançados para a terra, que até então ela era sem formas, E justamente após a criação de todo o universo e a criação do homem, Lúcifer acabou enganando Eva com sua astúcia, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3. E desde então, o inimigo tem introduzido no mundo, principalmente nos dias de hoje, todo tipo de enganos a fim de seduzir a humanidade e a celebrar as suas mais cruéis conquistas. E o apóstolo Paulo alerta para esses enganos do tempo do fim, e na lição de hoje, no verso para memorizar, ele diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 14 e 15. E aproximando-se do fim da história desse mundo, e Satanás ele vem trabalhando incansavelmente, porque ele sabe que seus dias estão contados aqui na Terra. E ele está procurando atuar assim como um dirigente do mundo cristão. Ele se utiliza de pessoas como seus agentes para levar essas mesmas pessoas de demais cristãos em erros e enganos. E o nosso mundo contemporâneo se tornou-se um caldeirão do sobrenatural, do místico, com temas assim religiosos e uma miscelânea de coisas assim, de mentiras e enganos, com as mesmas armas da velha mentira que ele já utilizou lá no Jardim do Éden, onde ele fez a sua primeira aparição mediúnica, onde através de uma cobra falante, ele se utiliza do espiritismo, tentando colocar a imortalidade da alma natural, e se diz assim como sendo Deus que permite isto, e mistura assim verdade com mentiras e engana muitas pessoas.
E vejam, né, a velha mentira que ele disse para os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, que ele diz: é certo que vocês não morrerão, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. E a partir dessas palavras aí, agentes de Satanás, ele tem se utilizado assim, tem escrito livros assim, mirabolantes, com coisas que chamam a atenção, e esses livros se tornam assim, os mais lidos, né? E até filmes assim, malignos, que são os mais assistidos, né, pela população, tudo é direcionado para a imortalidade da alma. E nessas últimas décadas assim tem aumentado realmente esses filmes. E também ele se utiliza-se também de muitos jogos, né, videogames populares, que até crianças menores, né, jogam, e onde adolescentes, né, eles se suicidam, né, por ter visto esses jogos, porque o inimigo ele adentra a mente e faz uma confusão na mente daquela pessoa, ele acaba se suicidando. E Satanás, ele é muito astuto, né? Ele se utiliza da tecnologia, da modernidade, e todos assim ficam expostos, né, a esse terreno que é encantado, que chama a atenção das pessoas, e elas são tentadas diariamente, né, pelas mídias, né, da TV, propagandas, outdoors, onde o diabo até fala, né, de amor, se escondendo assim, também através de um verniz da ciência. E hoje, para levar ao engano, pessoas são induzidas a um grande fenômeno chamado EQMS, que são experiências que eles dizem que ocorreram quando um paciente teve uma morte clínica ou próximo, né, desse estado, em onde ele é reanimado, e que essa pessoa diz que ela morreu e ressuscitou, e que ela tem lembranças, né, desse período, ou seja, aqueles períodos em que ela esteve morta e que ela voltou à vida, com histórias assim mirabolantes de uma experiência após a morte, onde o inimigo, né, quer provar a imortalidade da alma e levar ao enganos e à perdição de pessoas. E nesta semana nós estudaremos assim detalhadamente sobre alguns enganos provocados por Satanás, que vem acontecendo, né, antes do fim dos tempos, da segunda vinda de Jesus. E entre eles, meus amigos, nós podemos falar do misticismo, né, do esoterismo, das experiências que algumas pessoas dizem ter quando estavam quase mortas. Falaremos também sobre a reencarnação, a necromancia, cultos aos ancestrais e muitos outros pontos assim que o inimigo tem levado ao engano as pessoas. E vamos ver também o que a Bíblia fala sobre cada desses assuntos. E também ela mostrará a periculosidade que pode causar em pessoas esses tipos, né, de coisas, e que todo cristão deve estar atento para que ele não seja influenciado pelo inimigo. E com isto nós estudaremos durante essa semana, e bem detalhadamente, a importância de nós construirmos a nossa casa espiritual
sobre a rocha que é Jesus, e não cairmos nesse mundo afetado pelo misticismo, que está lá em Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 27. Observaremos também, durante essa semana, que os relatos bíblicos, sobre a ressurreição, elas não falam sobre uma existência consciente enquanto as pessoas estiveram mortas. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos 22 a 24, e 2 Reis, capítulo 4, versículos 34 até 37. Se o próprio Jesus, que morreu apenas uma vez, e da mesma forma acontecerá e acontece com todos os seres humanos, apenas uma vez. Por que algumas pessoas acreditam que poderão morrer mais de que uma vez e ainda acreditam em reencarnação? Que está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, de 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. E nós verificaremos detalhadamente sobre esse assunto. Vamos ver também as lições espirituais da Bíblia, que é contra qualquer suposta comunicação com os mortos. Onde a Bíblia, ela mostra a sua contrariedade dessa suposta comunicação com os mortos. E esses enganos, que o inimigo provoca em cada pessoa para levar à perdição. Está lá em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 3 a 25. Aprenderemos também como nós devemos nos resguardar, nos proteger contra essas mentiras, esses enganos demoníacos, de aparições demoníacas, de como o cristão deve proceder. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 a 15, e Efésios, capítulo 8, versículo 10 a 18. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus ele tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, tem falado com você, meu amigo, tem falado com você, minha amiga, com todas as pessoas, para que aceite a Jesus como Salvador. E quando você aceita Jesus como Salvador, você começa a ter sabedoria, você começa a entender esses enganos provocados por esse inimigo, e você terá um aprendizado melhor das Sagradas Escrituras, entenderá todas essas passagens. E além do mais, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não haja mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.